eu quero falar sobre uma igreja em chamas. Fala assim, uma igreja em chamas. Mas fala que nem fogo mesmo pegando assim, igual eu estava vendo vocês cantar. Uma igreja em chamas. Gera famílias abençoadas. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Amém? Uma igreja em chamas gera famílias abençoadas. Você pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Pastor Luiz Carlos quebrou tudo lá, viu? Meu Deus do céu. Nós vamos chamar você para as conferências, viu, filho? Pode ficar tranquilo. Porque foi demais. Eu quero levar a tua banda também. Todo mundo. E leva todo mundo para lá também. Pode levar. Faz uma caravana aqui, nós vamos fazer um intercâmbio. Lembra que antigamente tinha intercâmbio? Né? Eu faz 23 anos que eu sou convertido. Me converti numa igreja hiper, mega, super tradicional batista. Sou discípulo do pastor Marcelo. Vivemos juntos, começamos a igreja lá em Araçatuba, com esse avivamento juntos, né? E graças a Deus, Deus tem, o Arthur é maravilhoso, né? O Ulisses, maravilhoso, e tantos outros que estavam conosco, né? Só teve um problema, o pastor, já está passando meu horário, o pastor lá da Coreia só teve um problema com o brasileiro. O coreano, ele guarda tudo certinho assim na fila, igual está aqui, né? Ó, sim. Aí ele pegou lá 54 pastores, sei lá, 36 pastores, não sei quanto que nós estava lá, sei que era bastante. Ele falava assim, faz a fila. E nós não fazia. Faz a fila aqui. Aí entortava tudo. Aí ele falou, vai assim mesmo, brasileiro é desse jeito mesmo, vai, faz assim. Falei, é por isso que o brasileiro é alegre. Ele falou, só que eu amo o Brasil, porque foi o Brasil que abriu as portas para nós. Né? É desse jeito. Quem concorda que o Brasil é bom? Amém. Quando eu vi a história do pastor Luiz Carlos, eu pensei no SUS. Levei um susto. Se nós não tivéssemos o SUS, né? Quantas pessoas precisam, nos outros países não tem saúde pública, querido. Você tem que pagar tudo. Quem não tem saúde morre, né? Vamos agradecer, a palavra do Senhor fala, em tudo dai, então vamos agradecer de verdade, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra diz assim, e eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Vamos ler junto esse versículo? E eles responderam, uau, meu Deus, aleluia, meu Deus, queridos, eu quero falar para você, que quem criou todas as coisas, e na ministração foi falado isso, né? Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, instituiu a família, e Deus os abençoou, Deus nos abençoou, Deus abençoou o homem. Gênesis 1:28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. O que é que Deus está falando mesmo? É para nós dividirmos? Multiplicar. Multipliquem-se. A palavra diz, né? E ele fala assim, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, a vontade de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Fala para o teu irmão assim, a vontade de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Agora tem um detalhe, por Jesus Cristo. Fala assim, fala para o teu irmão assim, é por Jesus Cristo. Aleluia. Gênesis 12:3 fala assim, abençoarei o que os abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe para quem que ele estava falando isso? Para um homem
que tinha uma vasilha para receber um dom poderoso de obediência. Fala para o teu irmão assim: obediência. Devemos ser obedientes. Queridos, Abraão, ele recebe essa palavra e ele foi obediente. Fala para o teu irmão assim: existe bênção na obediência. Na obediência existe bênção, é verdade, querido. Então, todas as vezes que nós abrimos nossos corações, se nós tivermos um coração obediente, claro, no momento certo, Deus vai abrir as comportas do céu, viu, filhão? É isso mesmo, é no momento exato. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, a sua prole entre os povos, todos os que virem conhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Está em Isaías 61:9, e a palavra continua dizendo em Gálatas 3:14 assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Meu Deus. Gálatas 3, de 15 a 16, fala assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testemunho depois de ratificado. Uau! Ninguém pode anular um testemunho depois que foi ratificado por Cristo Jesus. Ninguém pode, né? E aí fala assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, Cristo Jesus. Meu Deus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então todos nós somos herdeiros de Cristo. Todos nós temos o direito de viver com Cristo. A palavra não é para mim e para você, a palavra veio para todos. Cristo veio por todos. Veio para o macumbeiro também. Veio para quem não acredita em Deus, veio para o ateu também. A palavra veio para você. A palavra veio para a igreja. E quem é a igreja? Fala para mim. Não, a igreja é eu e você. Você é a igreja, eu sou a igreja. Você tem responsabilidade como igreja, eu tenho responsabilidade como igreja. Por isso eu tenho que fazer a obra, eu tenho que ganhar almas para Jesus, eu tenho que fazer o trabalho. Quando eu digo para as pessoas: essa igreja não está ajudando ninguém, você está dizendo: eu não estou ajudando ninguém, eu não estou fazendo nada. Então nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar para Cristo. Eu sou igreja, você é igreja. Muitos, infelizmente, por desconhecerem esses princípios, buscam as coisas que o mundo oferece e deixam de servir ao Senhor. São convictos de que elas podem abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Sabe que ele tem pessoas que, se elas forem bem-sucedidas profissionalmente, terão sucesso em sua família. Tem pessoas que creem nisso, e não é assim. Eu conheço tantas pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, bem-sucedidas nos seus estudos, ali no seu concurso, no seu salário, eles são bem-sucedidos, mas a família vive uma vida totalmente, desculpa a minha palavra, desculpa a palavra igreja, mas vive uma vida desgraçada, sofrida, sabe, uma vida, sabe, sem razão de viver, está que nem barata tonta, não sabe para onde vai, igual o cachorro quando cai de mudança numa cidade estranha, não sabe para onde vai. As famílias estão vivendo assim. Agora, se eu sou igreja, a palavra do Senhor fala, primeiro eu tenho que falar com quem? Com os de fora? Não, com a minha família. Primeiro eu tenho que falar com os meus. Primeiro eu tenho que ganhar os meus, a minha família. E como é que eu ganho os meus para a minha família? Como é que eu ganho a minha família?
É pregando o evangelho? Não, eu prego com a minha vida, com o meu testemunho, aquilo que Deus mostrou e fez por mim, é o que eu vou mostrar para os meus parentes, para os meus filhos, para a minha mulher, e foi o que aconteceu na minha vida, e o que aconteceu talvez na sua vida, e acontece, vai acontecer ainda. Quem está entendendo? Aleluia. Então, queridos, Jesus disse assim, Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou outras coisas vos serão acrescentadas, depende da versão. Mas, primeiro, temos que buscar o Senhor, e as pessoas invertem. O que é que as pessoas estão fazendo? Vivendo o contrário. Eles não estão buscando primeiro a Deus, eles estão buscando primeiro as outras coisas. E uma família só pode ser abençoada quando ela busca em primeiro lugar a Deus. Por isso, queridos, que uma igreja que tem famílias que buscam a Deus, sempre vai ser uma igreja em chama, porque elas podem servir naturalmente. Eu lembro quando eu me converti, logo depois, lá na igreja, uma igreja tradicional, batista, a nossa igreja de hoje, nossa igreja que tem 10 mil membros hoje, que antigamente tinha 300 membros, eu estou falando isso por conta daquilo que Deus pode fazer nessa igreja, em qualquer outra igreja, sabe? Eu lembro que alguém perguntava assim para mim, ué, como é que você conseguiu trazer o fulano para a igreja? Ele era espírita. Aqui tem uns 40 espíritas. Eu ficava pensando assim, acho que eles estão com medo de endemoniar, né? Já pensou se começar a correr todo mundo endemoniando aqui? Não vai ter gente para expulsar demônio, porque eles ficavam com medo. Mas o que é que trazia as pessoas para Jesus? Era o testemunho. O testemunho de uma vida que sofreu, que foi bênção, que ganhou dinheiro, que perdeu, ficou pobre, mas que era feliz em Cristo Jesus. Sabe, queridos, então é isso que Deus quer das nossas vidas, que nós ganhemos as nossas famílias, nossos parentes. E graças a Deus, eu tenho dentro da igreja hoje mais de 100 pessoas da família servindo ao Senhor. É impressionante. Eu tenho uma família grande, filho, você não tem ideia. Mas todo mundo era ex-espírita. Sério, eu era espírita. Sério, eu era espírita. Sério, eu era espírita. E agora? Não, agora eu sou de Jesus, sou cristão. Então, por isso nós precisamos ganhar as famílias para Jesus, a nossa família. E o que eu tenho que fazer, pastor? Vamos ver então como ter uma família abençoada. Eu quero falar de alguns pontos. Primeira coisa que nós devemos fazer, querido, crer de verdade no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. É isso, essa é a primeira colocação que eu faço, sabe? O primeiro pensamento que eu quero pensar com vocês: creia no Senhor de todo o seu coração. Atos 16:31 fala isso. Depois de trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem é que estava recebendo isso? Cornélio. Sabe aquela visão que Pedro teve em Atos? Pedro só achava que a palavra era só para os judeus. Então ele limitava a palavra, e a palavra não pode ser limitada para ninguém. E Pedro, então, numa viagem indo para uma casa, ele recebe uma visão de um lençol com muitos animais, e ele faz uma leitura e Deus fala: não, espera aí, Pedro, eu estou dizendo para você que todos os animais aí que tem aí, você pode se alimentar dele. E aí depois ele teve uma revelação, e a revelação que ele teve foi: ei, Pedro, a palavra não é só para judeu, é para judeu e para gentil também, são para todos. E aí
Pedro, ao mesmo tempo que recebe a visita do anjo, ao mesmo tempo Cornélio está recebendo também a visita de um anjo. Cornélio era um homem que cria em Deus, Cornélio era um homem que tinha Deus, mas ele ainda não conhecia as boas novas de Cristo. Tem muita gente que crê em Deus, mas que ainda não conhece as boas novas de Cristo. Cornélio, ele era um homem de bem, um homem de coração aberto, Cornélio, mas ele não recebia a palavra, ele não conhecia as boas novas de Jesus. Então, ao mesmo tempo, aqueles homens chegam para Pedro, e Pedro fala: eu já sei o que vocês querem que eu vou lá falar para Cornélio. E ele vai lá e fala para Cornélio, e Cornélio aceita Jesus, o funcionário de Cornélio aceita Jesus, a mulher dele aceita Jesus, e os filhos dele aceitam Jesus, e todo mundo começa a viver com Jesus. É isso que Jesus quer, é isso que Ele quer que você tenha um coração que crente verdadeiramente nele. Sabe, querido, a sua fé é um legado que você deve transmitir para a sua família, para as futuras gerações. Mas a sua fé precisa estar na pessoa certa, que é em Cristo Jesus. E quando Jesus entra em uma casa, Ele transforma tudo. Tudo. Ele entrou na casa de Zaqueu, o que ele fez? Zaqueu era uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente. Ele era um fiscal de rendas, Zaqueu. E ele trabalhava no Império Romano, mas a Bíblia diz que ele era um homem rico, conhecido em Jericó. Porém, não foram os relacionamentos sociais que mudaram a vida dele. O que mudou a vida dele foi quando ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando ele se interessou por Jesus, gente, está assim de gente se interessando por Jesus, está assim de gente esperando em cima da árvore, está assim de gente esperando para você falar: ei, desce, vem que eu quero falar com você. Foi o que Jesus falou com ele: ei, desce, eu vou falar com você e quero falar com você na tua casa. Então, olha que coisa linda. Esse homem, ele recebe de Jesus. E é o que nós temos que ver. Começa a pensar: quem é que está sedento com a palavra de Deus? Sabe, queridos, a bênção de transformação de Zaqueu e da sua família começou quando ele teve um encontro real e pessoal, prático com Jesus. Lucas 19, de 1 a 10 fala isso. Eu não vou ler porque não dá tempo. Então, algumas coisas que podemos aprender com Zaqueu, para termos a nossa família abençoada. Primeiro, querido, ele desejou ardentemente ver Jesus, e tem muita gente desejando ardentemente ver Jesus. Ele procurou estar onde Jesus estava, e tem muita gente querendo estar numa célula, talvez só está faltando um convite. Um convite de você lembrar, ligar para ele, falar: vamos comigo hoje lá numa célula, vamos comigo numa casa, é tão bacana, tão gostoso, você vai amar. E de lá para a igreja é um pulinho, queridos. Sabe, o que Zaqueu tinha no coração é que ele precisava imediatamente obedecer à palavra de Jesus. E ele obedeceu, ele desceu da árvore e deixou Jesus entrar na casa dele. Sabe, nós temos que fazer isso. Tem tanta gente querendo que Jesus entre nos seus corações, que Jesus entre na sua casa, mas eles ficam presos à religiosidade, eles ficam presos às coisas do mundo, aquilo que o mundo oferece para eles. E nós precisamos então tirar essa capa. Sabe aquele dom de evangelismo que Deus viu que você tem? Deixa Jesus agora encher você com esse dom, e você falar do amor de Jesus para as pessoas. Segunda coisa que eu quero falar: coloca a sua casa em ordem. Fala para o teu irmão assim: coloca a tua casa em ordem. Vamos falar que nem crente, querido. Coloca a sua casa em ordem.
Segundo Reis 20, versículo 1 fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina o que, olha, presta atenção, meu amado, Ezequias estava prometido à morte. Sabe, a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos falam, sabia? Nossos relacionamentos falam, a nossa casa fala, os nossos relacionamentos falam, sabe? Só preciso estar em perfeita harmonia para que sejamos abençoados por Deus. Então deixa você falar, deixa a sua família falar, deixa a sua casa falar, deixa os relacionamentos falarem, você tem que permitir isso. O rei Ezequias havia adoecido de uma enfermidade mortal, e Deus, na sua infinita bondade, enviou o profeta Isaías até o palácio real e declarou a Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Se essa fosse a palavra de Deus para você hoje, como estaria a sua casa? Você estaria preparado? Como estão os seus relacionamentos interpessoais e familiares? Você precisa perdoar alguém, talvez? Ou você precisa mudar um pouco a sua vida, a forma de viver? Então, se você deseja uma família abençoada, coloque hoje, agora mesmo, a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Sabe, só que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Fala para o teu irmão assim: sozinho você não vai fazer isso. Fala assim para o teu irmão: você precisa de Jesus. Fala: Jesus é especialista em relacionamentos, em transformação de famílias, em transformação de vidas. Ele é especialista. Uma família abençoada é o resultado de obediência a Deus, obediência à palavra, de um estilo de vida santo, de uma convivência harmoniosa em casa. Jesus proporciona tudo isso, uma convivência harmoniosa. Outra coisa, querido, convide o Senhor para edificar a tua casa. Lembra daquela música? Entra na minha casa. A minha voz está com a rachada ainda, né? Lembra? Entra na minha vida. Fala isso para Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida, Jesus. Faz morada na minha vida, Jesus. Eu preciso do Senhor, Jesus. Eu não sou ninguém sem o Senhor, Jesus. Por mais bem intencionada que você seja, por mais bem preparado que você seja, por maiores que sejam as suas experiências, tudo isso será em vão sem Jesus. Se Ele não for o Senhor da tua vida, tudo isso será em vão. Tudo isso. A Bíblia afirma, queridos, que a edificação do lar, de uma família abençoada, não é obra dos homens, mas é obra de Deus. Sabe, queridos, muito embora você participe, não é algo comum e natural, pelo contrário, é sobrenatural. É por isso que o salmista afirma: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, trabalham os que edificam. Quem vai edificar a nossa casa é o Senhor Jesus. Querer ter uma família abençoada sem a presença de Deus no lar é o mesmo que uma pessoa que quer respirar sem ter acesso ao oxigênio. Se você fechar o seu nariz por 5 minutos, você morre. Você não enxerga o oxigênio.
mas você depende do oxigênio. Você não enxerga Deus, mas existem conexões neurais. Deus é tão maravilhoso que a ciência prova que existem conexões neurais do homem que se liga a Deus. O homem já nasceu sabendo que existia um Deus, ele não sabe qual é o Deus verdadeiro, por isso ele cultua muitos deuses, por isso eu cultuava muitos deuses, mas quando eu descobri que Jesus era o Deus verdadeiro, eu me entreguei a Ele, e assim é o homem que não conhece Jesus, ele vive enganado, uma família que não conhece Jesus, vive enganada. Uma outra coisa, querido, eu só tenho 15 minutos. Você tem que receber a arca do Senhor em sua casa. Fala para o teu irmão assim: você precisa receber a arca do Senhor em sua casa. 2 Samuel capítulo 6, verso 11 e 12 fala assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor o abençoou, e abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi. Sabe, queridos, Obed-edom, ele foi um grande abençoado por Deus, pelo fato de hospedar em sua casa a arca do Senhor. Você precisa abrir a sua casa como hospedeiro, ou como líder mesmo, e você precisa levar a arca do Senhor para a tua casa. A arca do Senhor aqui representa a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser colocada na sua casa, tem que ser colocada na sua boca, tem que ser colocada como líder, tem que ser colocada na sua célula. A palavra de Deus é a arca, que é a representação da arca lá na época de Obed-edom. Essa arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e todas as pessoas ficaram sabendo que eles foram prósperos em tudo que fazia. Você está entendendo, meu irmão? Então deixa a arca entrar na sua casa. É interessante observar, querido, que não foi só somente Obed-edom que foi abençoado. O Senhor abençoou toda a sua família. Sabe por quê? Porque ele não se recusou em receber a arca de Deus em sua casa. Ele fez isso sem questionar. Ele não questionou. E muitas vezes nós estamos perdendo a bênção por não receber a arca de Deus na nossa casa. Toda semana. Antigamente, quando eu me converti, ainda existia culto nos lares. As casas, o pai reunia e falava da palavra de Deus. E eu comecei a fazer isso. E a minha casa começou a ser abençoada. Sabe, queridos, a palavra de Deus, quando ela é lida uma vez por semana, é uma bênção. Quando ela é lida 2 vezes por semana, é 2 vezes bênção. Quando ela é lida 3 vezes por semana, é 3 vezes bênção. Quando ela é lida 4 vezes por semana, é 4 vezes bênção. E assim consecutivamente. E as pessoas que leem 7 dias da semana, recebem milagres. Falar: hoje eu vou tomar uma decisão para deixar a arca entrar na minha casa. É hoje que eu tomo essa decisão. Nós vamos multiplicar muitas células aqui nessa cidade de Rio Preto. Muitas células. Muitas células. As pessoas, elas vão vir para um lugar muito grande, e elas vão se sentir muito bem quando elas se reunirem. É profético isso, pastor Luiz Carlos. Diante da morte de Uzá,
o rei Davi interrompeu o projeto original de trazer a Arca da Aliança. Davi descobre a maneira correta de transportar a Arca do Senhor. Sabe, querido, usar, não é que ele foi desobediente, é que o próprio Davi não sabia como transportar a arca. A Bíblia fala que os bois tropeçaram e ele foi segurar a arca, e quando ele tocou na arca, ele foi fulminado, ele morreu. Poder da arca de Deus. Mas sabe por quê? Porque eles não tiveram reverência, o próprio Davi não teve reverência. Depois a Bíblia conta como eles levaram a arca para suas casas, com reverência. Então abra a porta da sua casa, leva a arca para sua casa, a palavra de Deus, leva uma célula para a tua casa, leva um irmão abençoado para ser líder na sua casa, ou você sai, vai em alguma casa levar a palavra de Deus, leve a arca do Senhor, com reverência, a palavra do Senhor, e gere uma família abençoada. Sabe o que vai acontecer com você, quando você faz isso? Enquanto você faz, Deus faz por você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisinhas serão acrescentadas. Então busque em primeiro lugar. Busca, querido. Eu sei que você já ouviu isso mais de 1000 vezes, mas toma a iniciativa hoje de fazer isso. A humildade faz parte, procede a honra. Provérbios 15:33 fala. Então seja humilde, recebe essa palavra, fala: eu vou fazer como Obed-edom fez. Obed-edom, com seu coração humilde e obediente, não sabia como Deus o abençoaria, e também a sua família. Todo mundo tinha medo de receber a arca. Por quê? Porque Uzá tinha sido fulminado, mas ele não teve medo, ele teve reverência, ele obedeceu, e ele recebeu as bênçãos de Deus. Quer ter uma família abençoada? Abra sua casa, então receba uma célula. Olha o que diz Mateus 10:40: quem vos recebe a mim, me recebe. Olha aí, querido. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Uau! Quem abre a casa para receber uma célula, recebe a bênção do Pai e a presença de Jesus em sua casa. Fala para o teu irmão assim: quem abre a sua casa para receber uma célula, recebe a presença de Deus e a presença de Jesus em sua casa. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos: convide o Senhor Jesus para entrar e fazer morada em sua casa. Convide Ele. Você sabia que Ele não é intruso? Jesus não é intruso. Jesus quer gerar em você uma fé que leva a tua família a ser uma família abençoada. É isso que Ele quer fazer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, presta atenção, querido, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. Você tem ideia disso, meu irmão? Cear com Jesus, ceiar com Jesus, é conviver com Jesus, é comer com Jesus, é andar com Jesus. Isso é ceiar com Jesus. É fantástico isso, querido. Eu estou falando do meu coração, o que aconteceu em minha vida. Jesus nunca desistiu de mim, e nem de você. Fala para o teu irmão assim: Jesus não vai desistir de ninguém.
seja pai, seja mãe, seja tio, seja parente, seja amigo, seja quem for, Jesus não vai desistir, nunca, jamais. Ele não desiste, Ele não desiste, Jesus não desiste. Ele quer ter um relacionamento real, pessoal, individual, prático com você. É o que Ele quer. Sabe, queridos, é impossível alguém ouvir a voz do Senhor e não se dobrar para Ele. É impossível. É impossível. O que importa é a sua atitude. Se você está disposto a ouvir e obedecer a voz de Jesus. Tem muitas pessoas que não estão dispostas a ouvir. Mas continue. Porque se você desistir, você não vai agradar o coração do Pai. Continue. Eu vi um testemunho de alguém que disse que: uau, eu não ganhei nenhuma vida para Jesus esse ano. Uau, eu preciso ganhar uma vida para Jesus. Eu estava na funilaria ontem. Desculpa, queridos, é que quando eu falo de Jesus, eu choro mesmo. Eu sou chorão, me perdoe. E o camarada mexendo na roda lá, olhou para mim e falou assim: como é que você sabe que Jesus pode salvar alguém? Eu falei: você me permite abrir a Bíblia? Permito. Coitado dele, bem feito, teve que me ouvir 1 hora. Mal ele sabia que ele ia ter que me ouvir 1 hora. Ele falou: pastor, vou na tua igreja, porque ninguém nunca falou de Jesus dessa forma para mim. Sabe, querido, não é o jeito que eu falei, mas é o jeito que você vai falar que as pessoas vão entender. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, mas Jesus, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, sabe, nós usamos 10% da nossa mente, 90% é subconsciente. Sabe para quê? Se você joga porcaria, só fica porcaria. Mas se você joga a palavra de Deus, o Espírito Santo, no momento certo, Ele te dá a palavra. A palavra diz isso, e Ele vai te usar. Quando Ele entra, o mal vai embora, a enfermidade vai embora, os doentes são curados, pastor. Sabe, a opressão sai, a família é abençoada, a depressão vai embora. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Para destruir as obras do diabo. Já estou encerrando. Ouça e pratique as palavras de Jesus. Olha o que diz a palavra em Mateus 7, Sermão da Montanha 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, se você deseja ter uma família abençoada, hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Sabe, esse texto nos diz que existe somente 2 grupos de pessoas, sabia? Os que ouvem a palavra e as que praticam. E aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Você está em que grupo?
que ouve a palavra e pratica? Ou que ouve a palavra e não pratica? Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? A sua decisão é fundamental hoje, para que a sua família seja abençoada. Então comece a praticar a palavra de Deus. E para encerrar, assuma o compromisso de servir ao Senhor, seu Deus, juntamente com toda a sua família. Olha para a família do pastor Luiz Carlos. A família toda serve ao Senhor. Olhe para a tua família. A sua família toda serve ao Senhor. Se ainda não, eu estou profetizando agora. É profético para a sua vida. É profético para a tua vida. Se ainda não, você vai ter uma família que vai servir ao Senhor, como eu tinha uma família que servia a Satanás e que hoje serve a Jesus. Uma família, uma igreja em chamas, ela vai gerar famílias abençoadas. O teu fogo, o fogo que é lançado sobre a sua vida, a unção que é lançada sobre a vida, queridos, você prepare o seu recipiente para receber o fogo do Espírito Santo na tua vida, e deixa ele agir, e falar, e fazer poderosamente, e você e a sua família não serão mais os mesmos. Josué 24:15, ele fala isso. Ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirás, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam lá da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe, querido, Josué foi um grande homem, um líder poderoso, muito usado por Deus, e através dele, Deus deu grandes vitórias ao povo de Israel. Através de você, Deus pode dar muitas vitórias ao povo dessa igreja e dessa cidade. A maior vitória de Josué foi dentro da sua própria casa, na liderança da família. A maior vitória de um homem, a maior vitória da mulher tem que ser na sua casa. Fala para o teu irmão assim: a maior vitória tem que ser dentro da sua casa. Fala assim: comece na sua casa. Tenha uma família abençoada. Fala para o teu irmão, profetiza na vida dele, em nome de Jesus. Fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos. Essa decisão, essa declaração, essa atitude de Josué não somente abençoou a família dele, mas também abençoou toda a nação de Israel. Essa atitude é para todos que querem firmar compromisso de servir somente o Senhor nosso Deus. Você pode se levantar, meu amado?